Oi, gente. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, porém pouco discutido. Tomei a decisão de vir aqui falar sobre isso porque eu presencio, algumas pessoas ao meu redor que estão passando por depressão e também pelos meus próprios pacientes, pelos relatos que eles trazem. É importante, gente, quando a gente fala sobre a escuta, a gente pensa, tá, então eu tenho que ouvir o outro, certo? Mas aí eu ouvi. Eu falei a minha opinião, eu dei uma solução, eu falei para a pessoa que vai passar e que ela é muito melhor e que as coisas no futuro vão melhorar. Que bom. Mas não funcionou. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala da escuta, nós estamos falando que às vezes, ou a maioria das vezes, você não vai ter que ouvir só uma vez. Você vai ouvir uma, duas, três, milhares de vezes. Enquanto aquela pessoa não sair daquele estágio ou daquele processo que nós chamamos de processo de sofrimento, ela vai continuar andando em um ciclo vicioso. É exaustivo, sim, para quem ouve. É por isso que a gente fala sobre a habilidade de saber ouvir. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade. E muitas das vezes, a chateação que às vezes você deixa transparecer, não porque às vezes você quer, mas porque muitas das vezes você ouviu aquela situação por várias vezes, você já deu uma solução e aquela pessoa que está adoecida parece não ouvir. E quando você deixa aquela transparecer aquela chateação, vão ter dois resultados. Ou aquela pessoa vai parar de te dizer o que ela sente, ela começa a silenciar, o que é muito perigoso, inclusive, ou ela começa a achar que ela é um grande fardo. Que de fato os problemas dela são do tamanho que ela acredita ser. Muito grande e incapaz de poder conviver com eles e até as pessoas com a pessoa, com ela mesma, no caso. É exaustivo também para quem fala. A pessoa que está nesse processo de adoecimento, é exaustivo receber uma mensagem sempre perguntando como a pessoa está e ela não está bem. Ela não esteve ontem, ela não está hoje, ela não sabe se amanhã vai estar. E tem um desejo, às vezes, dentro dela, de querer dizer, estou bem, estou melhorando, a terapia está ajudando, os remédios estão funcionando. Mas ela decidiu não mentir. Então, às vezes, ela não vai te responder, às vezes ela vai dizer que está. É importante pensar, gente, que se eu não estou conseguindo, se eu tenho um diagnóstico, se eu recebi um diagnóstico de um profissional que eu estou com depressão, significa que não foi diagnosticado baseado apenas na tristeza que essa pessoa está. Mas também nos sintomas, na desesperança. Ah, mas eu já falei pra ela que ela tem um futuro lindo, que isso vai passar. Olha possibilidades aí do depois. Gente, se essa pessoa estivesse conseguindo ver isso, ela não seria diagnosticada com depressão. Ah, Clara, mas eu tenho depressão, mas eu consigo ter força pra pensar no depois. Cada pessoa tem a sua maneira. Tem pessoas que estão em um estágio de sofrimento que elas não conseguem ver depois. É como eu até falo, às vezes é uma parede. Eu não consigo ver o que vai depois, o que acontece depois dessa parede. Então é importante ter muita paciência para aprender a ouvir. É uma escuta, sim, que às vezes pode ser exaustivo, sim. É importante dizer isso. É exaustivo para quem fala, é exaustivo às vezes para quem ouve. Isso não é falta de amor. É a dificuldade e habilidade, de aprender a ouvir. Então, às vezes, se você não sabe o que falar, não fale nada. Apenas ouça. 50 vezes, se for necessário. Acolha. Chame a pessoa. Por que você não vai no cinema? Ao invés de chamar a pessoa e dizer, chame ela. Compre um ingresso. Vamos. O filme vai ser muito legal. Ah, mas eu não quero ir, não sei o quê. Vamos, eu tô te esperando. Então, tente maneiras diferentes. Ao invés de ficar ditando o que o outro tem que fazer, se você não concorda com aquilo, apenas ouça e diga que estará ali. Isso faz muita diferença. Muita mesmo. Então, resolvi falar sobre esse assunto hoje.